Jesus, povo de Deus, glórias a Deus, né? É honra demais, né? Poder, como o bispo disse aqui, ser ministro da palavra de Deus, né? Assim como meu irmão Alexandre de Jeová está repreendido. O Alexandre de Jesus disse aqui, né? Outrora, quando eles estavam louvando aqui, eu estava me lembrando de onde Deus me tirou, né? Quando eu saí do exército, fiquei 3 anos lá. Quando eu saí, meu sargento me ensinou que eu era o cara, irmão. Ele falava para mim: Carlão, você é o cara, ninguém pode te ver chorar, ninguém pode ver você ficar assim, 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 porque você é o cara. E eu acreditei nele. Um dia eu aceitei Jesus e eu vi que eu não sou cara coisa nenhuma. Ele que é o cara. Eu só sou o filho do cara. Meu bispo, eu começar a falar aqui, só sabe, né? Esses negrão, quando se converte, fica meloso, né? Rapaz, se eu começar a falar aqui, eu vou chorar, porque foi muita batalha junto, né? Muito pó, muito barro, muita noitada, né, pastor Milton? Mata e vai, pra gente poder chegar onde a gente chegou, né? Comemos batata doce junto. Comprava 1 quilo de tomate e repartia meio quilo para ele, meio quilo para mim. Os irmãos levavam as coisas para ele, ele pegava o carrinho dele, Corsinha, fumava mais do que o maior noiado que você conhece aqui no Sarandi. O maior noia daqui do Sarandi não chegava aos pés do Corsa que ele tinha. Pensa num Corsinha que fumava. Ele pegava o Corsinha fumando, ia lá e falava: ó, irmão, levou isso aqui para mim, eu reparti com você. Meus filhos, eu lembro um dia que meus filhos, meu menino, aquele vagabundo não está aqui. Falou que vinha, safado, não veio. Pega ele depois. Eu lembro um dia que ele abriu a geladeira e falou: pai, não tem nada para comer, né, pai? Eu baixei assim, né? Porque aqui na cidade de Sarandi, a gente nunca faltou nada. E lá em Ourinhos, lá foi uma escola para a gente, né? Eu fiquei sem palavras, sem saber o que falar para ele. Ele baixou a cabeça, ele era menininho, pequeno, né? E ele falou assim: pai, não dá nada não, né? Deus vai prover, né? Eu falei: é, filho, Deus vai prover. Aí ele saiu correndo. 5 minutos depois chegou o bispo. Uma cestona básica, arroz, feijão, leite, açúcar. Esse homem já matou minha fome, irmãos. Então, não é puxar no saco, eu não preciso disso aí não. Nunca precisei. Onde eu passei, eu sempre procurei ser correto, justo, na medida do possível, porque eu sou pecador. Não preciso puxar saco de ninguém mais. Bispo, senhor, pastor Milton é testemunha, sabe? Pastor Milton congrega conosco, e ele sabe do meu amor pelo senhor, pela pastora Eliane, por essa igreja. E Deus só criou situação, porque senão eu estava do seu lado até hoje. Se Deus não tivesse criado uma situação, eu estava até hoje. Te amo demais. Os irmãos, que Deus abençoe cada um em nome de Jesus. Irmão Renato, Deus abençoe. Meu careca predileto, negrão bonito, Emiliano, pastor Emiliano. Eu tive a honra de discipular o pastor Emiliano para o batismo. Que isso, é honra demais, né? E eu lembro, bispo, que ele disse assim para mim: rapaz, ô presbítero, deixa eu perguntar uma coisa para você. Eu falei: senhor, rapaz. Ah, senhor. Eu falei: estou brincando. Eu vejo os irmãos pular e falar em língua, eu tenho uma vontade, mas eu não sei. Eu falei: Emiliano, vem cá, conversa aqui um pouquinho comigo de perto. Fiz umas perguntas para ele, eu falei: rapaz, você já é batizado com o Espírito Santo, rapaz, você só tem que deixar Deus te usar. Meu irmão, quando foi à noite no culto, Emiliano saiu rodando igual um helicóptero. Ele e o pastor presbítero Alexandre, né? O outro Alexandre.
Meu Deus, então, gente, Deus abençoe cada um. Pastor Milton, obrigado. Pastor Milton é pastor lá da igreja, também me ajuda lá muito, meu braço direito. E os irmãos disseram que vinha, né, pastor? Não estou vendo nenhum deles aqui. Mas depois a gente conversa com eles. Você me ajuda, não ajuda? Amanhã nós pegamos eles de jeito, em nome de Jesus. Povo de Deus, vamos. O bispo me deu até 9h15 para pregar, já é 9h10. Vamos lá. O texto que foi me passado aqui foi em Salmos 46:1, não é isso? Mas eu vou abrir em Salmo 46:1. Você abra, por favor, em nome de Jesus. Em 2 Reis, capítulo de número 7, versículo de número 4 a seguir. Eu não vou fugir do tema, não vou correr, bispo. Vou dizer, eu nunca fiquei tão provado na minha vida para preparar uma palavra. Irmãos, eu preparei 3 para salvar uma. E eu preparei e fiquei tudo tranquilo, tudo sossegado. Falei, agora sim. Falei, vou orar um pouquinho. Fui orar, Deus falou, meu filho, eu te amo. Eu falei, eu também te amo, Jesus. Ele falou, então vamos, volta lá, vamos mudar. Aí eu voltei lá e vai daqui, vai dali. E preparei, aí estava tudo certo. Falei, agora sim, né, Jesus? Só se agradecer. Dobrei o joelho, ele falou, não, filho, não, vamos mudar de novo. Eu falei, Jesus, o senhor está de brincadeira comigo. Eu falei, então, igual Isaías. O senhor mandou ele lá e falar para o homem que o homem ia morrer, ele nem saiu, o senhor mandou ele voltar para falar que ia viver. Mas graças a Deus, Deus deu graça. Salmo 46, que é o texto que me foi passado, né, Bruno? Deixa eu falar do meu amigão aqui, né? Deixa eu mandar um abraço para o meu amigo. Deus abençoe, Bruno, obrigado por tudo. Você é bênção na minha vida, sempre foi. Sempre foi. Sempre me ajudou, né? Eu, o Bruno, nós tínhamos um esquema nós dois. Fala aqui, Bruno, mas depois não, né? Agora eu vou falar. Eu tinha um esquema nós dois. O esquema meu e do Bruno era o seguinte: Valdir, quando você for pregar, eu vou dar um monte de som. Quando meu pai for pregar, eu vou baixar tudo. É brincadeira, é mentira, né, Bruno? É brincadeira, Brunão. Glórias a Deus. Diz assim a palavra de Deus: Deus é o nosso refúgio e fortaleza na angústia. Beleza? Agora vamos ler 2 Reis, capítulo 7, versículo de número 4 a seguir, que diz assim, ó. Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos ali. Se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos então e passamos para o arraial dos sírios. Se nos deixar viver, viveremos. E se nos matarem, tão somente morreremos. Amém? Pode tomar o seu assento, se você puder, aplaudindo Jesus. Não precisa não fazer outra oração aqui. Já foi orado pela minha vida. E eu não quero aqui me delongar em nome de Jesus. Queridos, o tema que Deus colocou no coração do bispo está aqui em Salmos 46, versículo 1, né? O tema é... Qual que é o tema? Homens fortes em tempos difíceis. E pela terceira vez que eu estava me prostrado diante de Deus, preparando uma palavra, só que toda palavra a gente usa, né? Está armazenadinha, uma hora ou outra Deus vai dar graça, nós vamos pregar ela em algum lugar. E eu fiz uma pergunta para o Todo-Poderoso de Israel. Por que Deus colocou esse tema no coração do bispo? Homens fortes em tempos difíceis. E Deus me trouxe aqui nesse texto aqui, em 2 Reis, capítulo 7, versículo 4 a seguir. E eu quero, nessa noite, em nome de Jesus, entregar para você algumas coisas, o porquê que nós devemos ser fortes em tempos difíceis. Por que nós temos que ser forte em tempos difíceis? É lógico que, se eu perguntar para você por que você tem que ser forte em tempos difíceis, você vai me dizer, para mim receber a minha vitória, para mim receber o meu milagre. E logicamente que é uma verdade. Mas eu quero destrinchar essa palavra vitória, entre aspas, em alguns tópicos, para a gente poder entender mais em nome de Jesus. E aqui nesse texto, no capítulo de número 7, no versículo 4 a seguir, o texto nos diz que houve grande fome em Samaria. A Bíblia diz que a fome foi tão grande, mas tão grande, que uma mulher chegou a matar o seu filho para poder comer. A fome era tão grande, tão grande, tão grande naquele lugar, a miséria, a escassez estava tão tremenda ali,
que o texto diz que eles começaram a culpar o profeta Eliseu por causa daquilo. Eliseu, quando se sentiu acuado, porque, me perdoa o que eu vou dizer aqui, mas é uma realidade. Quando acontece alguma coisa, a culpa é de quem, bispo? A culpa é do pastor. O irmão saiu da igreja, ele nunca vai ser culpado. Nunca. Ele pode ter batido na sua cara, ele pode ter feito o que for. O culpado quem é? É o homem de Deus. Se você quer ser pastor, já vai se acostumando com isso. O senhor devia ter me ensinado, que talvez eu tivesse corrido disso. E aqui colocaram a culpa no profeta, por aquela situação, por aquilo que está acontecendo. E a Bíblia diz assim, então, que o profeta então resolve profetizar. E ele abre a boca e fala assim: amanhã a essas horas haverá comida em abundância. Amanhã a essas horas vai ter fartura nesse lugar aqui. Porque profetizar quando tudo está bem é muito fácil, bispo. Profetizar quando as coisas estão bem é fácil, mas eu quero ver profetizar no caos. Chegar no irmão e dizer para ele: Deus vai te dar um carro. E quando ele já tem um, é só trocar, é muito fácil. Quero ver você chegar em alguém que anda de bicicletinha velha e falar: Deus está mandando te dizer, meu filho, que você vai andar de caminhonete igual a do bispo. A Bíblia diz assim que esse homem profetiza. Um dos ajudantes ali do rei, aquele que tomava conta ali do exército, fala assim: e nem se abrir uma janela no céu, isso não vai acontecer. Ele duvidou, porque tem gente que na hora da provação e da luta, na hora da crise, do tempo difícil, ele não consegue acreditar, ele duvida. A Bíblia diz assim, então, que o profeta olha para ele e diz assim: você vai ver, mas você não vai experimentar, você não vai usufruir disso. E o texto então continua nos dizendo, e a Bíblia diz que havia naquele lugar 4 leprosos. Quantos? 4 homens leprosos. Esses homens, eles eram impedidos de entrar dentro da cidade por causa da sua lepra. Eles não podiam, no entanto, que havia um lugar chamado Vale dos Leprosos, aonde eles tinham que ficar. Se você for ler o texto por completo, você vai ver que o texto diz que eles estavam à porta da cidade, porque eles não poderiam entrar dentro da cidade. A sua lepra impedia deles ter comunhão com as outras pessoas. Mas eles vendo esse caos, ele vendo esses tempos difíceis, os 4, eles tomam uma decisão e falam assim: quer saber de uma coisa? Se a gente ficar aqui, ficar olhando para essa situação aqui, nós vamos morrer. Se a gente for tentar fazer alguma coisa, entrar na cidade, nós corremos o risco de morrer. Se a gente for lá no povo da Síria, pedir comida para eles, nós também corremos o risco de morrer. Então, quer saber de uma? Vamos correr o risco. No meio de todo aquele povo, 4 leprosos tiveram coragem. No meio de toda aquela gente, Deus levantou 4 homens fortes. Agora detalhe, os 4 homens fortes que Deus levantou, começou a chegar. Os 4 homens fortes que Deus levantou, eram aqueles que a sociedade não dava nada por eles, é aqueles que as pessoas olhavam e não davam nada por eles. Eita Jesus, sabe o que Deus está dizendo aqui nessa noite? Não se preocupa não, alguém pode olhar para você e não dar nada, mas você é escolhido de Deus para fazer a diferença nessa terra, em nome do Senhor Jesus. E o texto então diz assim, meu irmão, que eles vão, e quando eles estão indo, 4 leprosos andando, Bruno, a Bíblia diz assim, que quando eles chegam lá no arraial dos Sírios, os Sírios tinham sumido, tinham ido embora. E eles então chegaram e viram lá, olharam, não viram ninguém. Os Sírios tinham fugido, sumido, corrido deles. Eles pegaram toda a comida que eles podiam pegar. Primeiro eles comeram, depois pegaram o que eles podiam pegar, abasteceram os seus alforjes e voltaram para lá. E quando chegaram lá em Samaria, eles chegaram até o porteiro da cidade. Está no versículo de número 6 do capítulo 7. E quando eles chegaram na porta da cidade, eles falaram para os porteiros: lá na Síria, nós viemos de lá agora. E lá, sabe o que está acontecendo? Não tem ninguém. Eles parecem que fugiram deixando tudo. Deixaram casa, carro, moto, deixaram tudo que cavalo, ovelha, carneiro, vaca. Está tudo lá, ouro, até ouro tem deixado lá. Então, a gente veio de lá, nós trouxemos algumas coisas aqui, eu estou mostrando para você, e a gente veio falar para vocês. A Bíblia diz que o porteiro vai até o rei e fala para o rei. O rei, então, pega os seus soldados e manda o povo ir para lá. E a Bíblia diz, então, que eles vão lá e se fartam de tudo aquilo que eles podiam se fartar em nome de Jesus.
Agora, eu quero colocar um tema nessa mensagem, o tema é esse: por que ser forte em tempos difíceis? Você pode repetir comigo? Por que ser forte em tempos difíceis? Versículo de número 6 diz assim, a primeira coisa está aqui: porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carros e ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Irmãos, imagina aqui, presta atenção que você já vai entender o que Deus tem para falar conosco. Imagina aqui 4 leprosos andando, Bruno, indo até o arraial dos sírios. 4 leprosos andando, irmão. Eu imagino que eles andavam 10 minutos e paravam 5 para descansar por causa da lepra. Eu imagino que eles andavam por causa da lepra devagarinho. Mas a Bíblia diz assim, que enquanto eles estavam indo, bispo, até o arraial dos sírios, a Bíblia diz que os sírios, nós lemos aqui no versículo 6, eles ouviram como se fosse um grande exército que estivesse indo para lá. Eu vou repetir, eles estavam indo na sua fraqueza, na sua dificuldade, cheio de lepra, andando devagarinho. Mas o texto nos diz que os sírios ouviram lá no arraial deles como se fosse um grande exército. A primeira coisa, porque eu tenho que ser forte em tempos difíceis. Quando se é forte em tempos difíceis, meu irmão, Deus faz nossos passos cansados suar como se fosse marcha de um grande exército em nome do Senhor Jesus. Nós temos que ser fortes em tempos difíceis, porque quando nós somos fortes em tempos difíceis, ainda que nós andamos cansados, ainda que nós estamos desanimados, ainda que nós estamos pensando em parar, quando nós andamos com pouca força, o Senhor faz lá no inferno estrondar como se nós fôssemos um grande exército, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Talvez ao sair da sua casa nessa noite, você estava fraco, cansado, desanimado, saiu de lá até mesmo entristecido. Mas quando você saiu de lá nessa noite, sabe o que aconteceu lá no inferno? O inferno ressoou, porque você saiu fraco, andando devagarinho. Mas você é um soldado que Deus levantou para fazer a diferença nessa terra, em nome do Senhor Jesus. A primeira coisa, meu irmão, quando você é forte em tempos difíceis, Deus faz nossos passos cansados soar como se fossem marchas de um grande exército, em nome de Jesus. Deus, Ele confunde o nosso inimigo, meu irmão. Quando nós não desistimos, quando nós não paramos, quando nós caminhamos, quando nós guerreamos, sabe o que acontece? Deus confunde os nossos inimigos. Sabe essa pessoa que se levantou contra você? Sabe essas pessoas que estão se levantando contra ti? Deixa eu dizer uma coisa para você, não se preocupa não. Estão planejando mal contra você, né? Não se preocupa, porque Deus vai confundir elas para te dar vitória, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu irmão, Deus não precisa de um grande exército, meu irmão, quando Ele encontra alguém disposto a lutar no meio da dificuldade, não. Ele não precisa de um grande exército quando Ele acha um que resolve lutar no meio da crise, no meio de tempos difíceis, não. É por isso que Deus te escolheu, é por isso que Deus me escolheu nessa noite, meu irmão. O que para você é apenas um passo de sobrevivência, meu irmão, para o inimigo é o suar de uma marcha de vitória em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a primeira coisa, quando você é forte em tempos difíceis, Deus faz nossos passos cansados soar como se fosse uma grande marcha de exército em nome de Jesus. Sabe o que Deus está dizendo nessa noite? Você pode ter entrado aqui fraquinho, desanimado, entristecido. Você pode ter saído da sua casa desanimado, falando: eu vou porque senão o Daniel vai me pegar e vai me pôr eu na prova. Eu vou porque senão o bispo não vai me ver lá e depois ele vai me pegar. Mas a minha vontade hoje era ficar aqui. E saiu da sua casa talvez fraquinho, entristecido, ferido, magoado, com vontade de parar, desanimado. E não vem falar para mim que você não sente isso, porque senão você não é ser humano. E não vem falar para mim que você não sente isso, senão você é melhor do que Jesus. Porque o próprio Jesus sentiu isso. Na hora da agonia: oh Pai, afasta de mim esse cálice. Mas Deus, meu irmão, me trouxe aqui para te dizer, em nome de Jesus, aguenta firme aí, sabe por quê?
Porque Deus tem vitória para você em nome de Jesus. Deus tem vitória para mim em nome de Jesus. Então, meu irmão, o primeiro recado de Deus para mim e para você nessa noite é esse. Deus não, quando se é forte em tempos difíceis, Deus faz nossos passos cansados soar como se fosse uma grande marcha para Jesus. É por isso que você está aqui nessa noite. É por isso que o diabo, ele ficou atribulado e fez de tudo para você não chegar aqui. Sabe por quê? Porque ele sabe que Deus tem algo com você em nome de Jesus. Ele sabe que Deus quer te usar em nome do Senhor Jesus. Ele sabe que alguém pode não dar nada por você, mas já foi dito aqui, Deus, ele derramou sangue puro por mim e por você, em nome do Senhor Jesus. A segunda coisa, porque eu devo ser forte em tempos difíceis. O versículo 4, a parte B diz assim: vamos então e passemos para o arraial dos sírios. Se nos deixar viver, viveremos. E se nos matar, tão somente morreremos. Irmãos, esses homens aqui estavam cercados pela crise. Eles estavam cercados pela dificuldade. Eles estavam enfrentando 3 crises. Primeiro, a crise da fome. A crise da rejeição, porque eles eram rejeitados por ser leprosos. E a crise da incerteza, eles não sabiam não se voltariam ao vivo. Eles estavam enfrentando crise de todos os lados. Só que mesmo assim, meu irmão, eita Jesus, isso eu aprendi com o meu bispo. Só que independente da crise que eles estavam enfrentando, um olhou para o outro e falou: vamos para riba, vamos embora. Talvez um olhou para o outro e falou assim: mas rapaz, e se a gente morrer? Rapaz, se a gente morrer, então somente morreremos. Se a gente não morrer lá, nós vamos morrer de fome. Vamos. E o texto diz que os 4 então marcham ali em busca da vitória. A segunda coisa, porque nós temos que ser forte em tempos difíceis. Porque quem é forte em tempos difíceis, meu irmão, não fica paralisado pela situação. Quem é forte em tempos difíceis não fica paralisado pela situação. A situação não consegue fazer ele parar. A situação não consegue fazer ele desistir. A situação não consegue desanimar ele a ponto de ele jogar tudo para o ar. Pelo contrário, ainda com dificuldade, ainda enfrentando problemas, ele continua caminhando, ele continua buscando, ele continua fazendo, porque ele sabe que lá na frente Deus tem vitória para ele, em nome do Senhor Jesus. Quem é forte em tempos difíceis, meu irmão, não fica paralisado pela situação. Detalhe, a crise não acabou quando eles se levantaram. A gente às vezes quer que Deus faz um milagre para nós instantaneamente, né? Tipo assim, Senhor, eu quero tal coisa, e Deus já faz. Mas Deus aqui, a crise não parou quando eles se levantaram. Mas a situação deles começou a mudar quando eles se levantaram. Não entendeu não? Não entendeu não? Eu vou explicar para você. A tua situação aos teus olhos ainda não mudou, mas só pelo fato de você decidir sair da tua casa para vir buscar o Deus de Israel, Deus já está trabalhando na sua vida, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus já está pleiteando a sua causa, em nome do Senhor e Salvador Jesus. Quem é forte em tempos difíceis, meu irmão, não fica paralisado pela situação. Meu irmão, tem momentos que ficar parado, meu irmão, é pior do que dar um passo de fé. Há momentos em nossas vidas que ficar parado, estacionado, é pior do que dar um passo de fé. É por isso que Deus me traz aqui nessa noite para dizer para você: não deixa essa situação difícil te parar, não. Não deixa essa situação contrária te parar, não. Pastor, mas está difícil. Pastor, mas está complicado. Ô meu irmão, aonde que você congregou? Quem foi que te falou para você que as coisas seriam 1000 maravilhas? Quem foi esse mentiroso que disse que você aceitasse Jesus, você ia comprar 50 carros, 80 fazendas, 50 avião? Quem foi que te ensinou isso aí? Mentir para ti. Mentir para você, meu, mentir feio. A Bíblia diz que o reino dos céus, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz e gozo do Espírito Santo de Deus, meu irmão. O Jesus poderoso diz: no mundo tereis, mas tende bom ânimo, por quê?
Se ele venceu o mundo, nós também vamos vencer em nome do Senhor Jesus. Então levanta a sua cabeça nessa noite. Levanta essa cabeça e continua marchando, mesmo na tua pouca força. Não fique paralisado por causa desse problema, irmão. Imagina se esses 4 homens aqui começam a olhar para a situação e param. Imagina se o bispo tivesse parado. Quando o presbítero Valdeir na época saiu da igreja. Imagina. Imagina se o pastor Valdeir tivesse parado quando alguém chegou e falou: pastor, eu achei outra igreja melhor, eu quero congregar lá. Imagina, muita gente não estaria aqui hoje. Você sabe por que tem muita gente aqui hoje, muitos homens aqui hoje? Porque o homem de Deus não parou no meio do caminho. Sabe por que eu estou aqui hoje? Porque o homem de Deus não parou no meio do caminho. Você não está entendendo, mas Deus está dizendo o seguinte: você é a cabeça, você é a cabeça. Você não pode parar, porque se você parar, tem alguém que está olhando, se espelhando em você. E se você parar, aquela pessoa vai parar também. Então não deixa essa situação te parar. Quem é forte, meu irmão, em tempos difíceis, não fica paralisado com a situação, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sei que tem muitos irmãos aqui que, se fossem olhar para os seus problemas, não estariam aqui não. Eles veem a gente pregar assim, bispo, eles acham que não é pastor Alexandre, não é pastor Milton. As pessoas veem a gente pregar assim, acham que a gente não tem problema, né? Acham que a gente não tem dificuldade. Eu faço programa de rádio todo dia, de segunda a sábado, das 9 às 11h30, todo dia 2h30 falando com o povo. E o que eu recebo de mensagem, o povo dizendo assim: nossa, pastor, mas o senhor é uma benção mesmo. Que programa feliz, que programa alegre. Às vezes eu estou falando no microfone, pastor, mandando fogo para eles, levantando a moral deles, e eu desligo, abaixo o microfone, eu debruço em cima da minha bancada e começo a chorar. Eu falo: Deus, tem misericórdia da minha vida. Mas pastor, não é falsidade? Não, Deus não me trouxe aqui em cima do altar para me ficar chorando. Deus não me deu um programa de rádio para me ficar se lamentando. Em cima do altar não é lugar de ficar chorando. Em cima do altar é lugar de pregar a palavra do Senhor Jesus. Então, independente do que eu esteja comendo, independente do que eu esteja passando, subir no altar, ficou tudo para baixo. O negócio é pregar a palavra de Deus. Ou seja, não podemos paralisar, não podemos parar em nome do Senhor Jesus. Então, a segunda coisa, por que eu tenho que ser forte em tempo difícil? Porque quem é forte em tempo difícil, meu irmão, não fica paralisado pela situação, em nome de Jesus. Vou repetir: se você fosse olhar para o seu problema, você não estaria aqui nessa noite. Tem pessoas que estão passando por problemas, estão cansados, mas você está aqui buscando a presença de Deus. E eu profetizo em nome de Jesus que você não vai sair daqui de mãos vazias para a glória de Deus. Deus vai te abençoar, mas vai te abençoar tanto que você ainda vai levar para a tua casa, para os seus amigos, para os seus parentes, em nome do Senhor Jesus. Quem toma posse aí, aplauda o nome do Senhor Jesus. A terceira coisa, meu irmão, por que nós devemos ser fortes em tempos difíceis? Versículo de número 16, diz assim: então saiu o povo, versículo de número 16. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios, e havia uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo, conforme a palavra do Senhor. Queridos, após aqueles 4 se fartarem com as coisas dos sírios, eles voltaram e anunciaram. Está no versículo de número 10. Os porteiros da cidade foram logo avisar o rei, já disse isso. E o rei mandou que o povo fosse até lá e se fartasse também. Agora, irmão, eu tenho uma palavra aqui para entregar aqui, o bispo, que é meio esquisito. Tem gente que não vai gostar não, mas tem uns que vai dar uns glória. Irmãos, a Bíblia diz assim que o profeta falou assim: amanhã, essas horas aqui, vai ter comida nesse trem, né? Como diz o pastor Milton quando está pregando, nessa cabeça de leitoa. O pastor Milton tem uns palavreados esquisitos para pregar. Ele está pregando na igreja e fala: amanhã, essas horas, vai ter comida nessa cabeça de leitoa. Amanhã, essas horas, vai ter comida aqui. E a Bíblia diz, irmão, que conforme foi a palavra do Senhor, aconteceu.
E aquele povo tinha gente matando filho para comer. Tinha gente querendo mudar de cidade. Tinha gente querendo mudar de lugar. Por quê? Porque eles não sabiam o mistério que Deus tinha para fazer naquele lugar. Tinha gente matando filho, tinha gente mudando de lugar. Tinha gente desesperado, tinha gente se matando, tinha gente brigando um com o outro. Por quê? Porque eles não entendiam o que Deus tinha. Mas a Bíblia diz, meu irmão, que do dia para a noite, Deus mudou a história desse povo aqui. Vou repetir. Do dia para a noite, pastor Milton, Deus mudou a história desse povo. 24 horas, Deus mudou a história daquele povo. Eu tenho uma palavra que Deus me deu para entregar para você. A terceira coisa, porque eu e você temos que ser forte em tempos difíceis. Quando se é forte em tempos difíceis, meu irmão, Deus muda a nossa história mais rápido do que nós imaginamos, em nome de Jesus. Quando nós somos fortes em tempos difíceis, Deus muda a nossa história mais rápido do que nós imaginamos, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tem gente que veio aqui nessa noite e por esses dias você falou: está demorando, não vai acontecer. Ah, Senhor, faz tanto tempo, será que ainda está de pé essa promessa? Deus me traz aqui nessa noite para te dizer: calma, espera, não precisa mudar de lugar, não precisa mudar de endereço, não precisa mudar de cidade, não precisa brigar, não precisa afrontar, sabe por quê? A tua vitória está mais perto do que você imagina, em nome do Senhor Jesus. A tua vitória está mais perto de você do que você imagina, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, meu irmão. Meu irmão, deixa eu dizer algo para você. Por esses dias você abriu a boca santa para dizer isso: Senhor, está demorando, parece que não vai acontecer, parece que o Senhor esqueceu de mim. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus, ele não perde sofrimento, não. Deus, ele não perde sofrimento. Todo sofrimento, a Bíblia diz, tudo coopera para quê? Para o bem daqueles que amam a Deus. Não perde sofrimento. Você está pensando que seu sofrimento é em vão, é? Você está pensando que essa luta que você está enfrentando aí é em vão, é? Você está pensando que a situação difícil que você está enfrentando aí é em vão, é? Porque as pessoas olham para você e vê o seu semblante, vê o seu sorriso, mas só o Senhor Deus sabe como que está o seu coração. Só Deus sabe o que você tem que enfrentar amanhã e está aqui preocupado, como que vai fazer para resolver aquilo. Mas eu tenho uma palavra de Deus para mim e para você. Deus, ele não perde, meu irmão, sofrimento de jeito nenhum. A Bíblia diz assim que Ana orou por causa de um filho. Foi em vão? Foi em vão, igreja? Os machões, foi em vão? A Bíblia diz que no tempo oportuno Deus deu para ela Samuel. Não, mas não foi só isso. As lágrimas foram muito, o sofrimento foi muito. Deus não perde sofrimento, irmão. Todo sofrimento ele aproveita. Você está pensando que isso aí na tua vida é em vão, é? Você está pensando que a nossa estadia lá em Ourinhos foi em vão? Eu tenho testemunho para contar, bispo. Eu e o bispo, nós temos testemunho para contar, que tem pastor que tem 70 anos de ministério e não tem. Meu irmão, você sabe o que é você morar num lugar? Eu morava afastado deles. Eu não consegui casa perto. E eu morava do outro lado da cidade. E você sabe, um dia eu estava orando, e eu falei: Senhor, eu não tenho nem como falar com a minha mãe, minha mãezinha já dorme no Senhor. Eu falava: Deus, eu não tenho nem como falar com a minha mãe, Senhor. Eu não tenho crédito nem para apanhar no telefone. E o Senhor me trouxe para cá, falou que ia me abençoar. Ué, mas que bênção é essa, mestre? E eu falando com Deus, Deus falou comigo: olha para trás. Eu olhei para trás e eu vi um telefone. E na época, Bruno, não era telefone igual hoje, era aquele telefone antigo, né? Que você pegava. Eu sou velho, né? O irmão está fazendo 48 hoje? É, eu tenho 49, vou fazer 50 em janeiro. Bem parece, né, gente? Parece, né, tribulado? Sabe porque eu perdi 35 quilos, viu? Se você venceu com 35 quilos a mais, aí você ia falar, parece que tem 200. Hã? Eu peguei o telefone, Deus falou: pega aquele telefone e vai lá e põe no gancho. A minha esposa não está aqui porque é um culto de homens. Mas eu
eu tenho que voltar aqui porque eu tenho que entregar uma coisa para o Dani e para o bispo. E quando eu voltar aqui, eu vou trazer a minha esposa e você pode perguntar para ela. Eu saí do quartinho da oração, peguei o telefone e coloquei no gancho. Falei, poxa vida, eu vou falar com a minha mãe lá no Sarandi. Ô, ourinho estribulado, sangue de Jesus. E liguei o telefone mudo. O trio Parada Dura já dizia que o telefone mudo não pode falar, né? E nada. Eu falei, não vou murmurar não. Deus não falou para mim que eu ia falar. Deus mandou colocar o telefone no gancho. Ele não falou que eu ia falar nada. Às vezes Deus fala uma coisa e a gente entende outra. Abraão, sai da sua terra e da tua parentela. Ele saiu da parentela dele? Saiu da terra, mas ele levou o sobrinho. Às vezes Deus fala, a gente não entende. Não era para levar o parente. Era para sair da terra e da parentela. Era para ele ir e não levar o sobrinho não. Se lascou todo, por quê? Porque levou Ló. Não era para ter levado, às vezes a gente não entende. Eu falei, tá bom, Deus não mandou, falou que eu ia falar. Deus mandou eu colocar no gancho. Coloquei no gancho e voltei para o quarto para orar. E estou orando, meu irmão, e estou orando, e o fogo caindo lá dentro. E de repente eu saí para fora, quando eu saí, eu escutei minha esposa. Eu falei, essa infeliz está vendo que eu não estou bem e está fazendo isso aí para poder me alegrar um pouquinho. E eu sentei na mesa, peguei uma água, só tinha água. Não, a minha geladeira parecia loteamento, só tinha água e luz. Só tinha água e luz, né? Ainda a água que tinha estava no refrigerante de 2 litros ainda. Nada contra, mas a minha esposa odeia isso. E aquela luzinha amarelinha, peguei uma água, coloquei, e ela tá em 5 minutos ela falando, e deu 10 minutos, eu falei, essa miserável aí não tá com graça não. Ela tá falando com alguém, não é possível ficar 10 minutos falando sozinho só para me poder me levantar o meu astral. Eu falei, ô nega velho, deixa eu falar. O que você está falando aí? Eu tô falando que é tua mãe. Eu falei, ó, eu te falo para você, eu não estou brincando não, filho, eu tô atribulado, eu estou agoniado, angustiado. Fala sério, não, vem cá falar com ela. Eu falei, se eu sair daqui e for aí, e for mentira sua, eu vou fazer uma oração tão da peste, que você vai ficar uma semana sem andar, infeliz. Vem cá falar com a tua mãe, rapaz. Fui lá, a fé do homem, nem falei alô, fiquei escutando para ver se era verdade. A mãe, filho. Eu falei, mãe? Ela, oi meu filho, você está bem? Eu falei, estou bom, mãe, e a senhora? Também estou bem. Começamos a conversar. Conversamos um dia, conversamos 2, comecei a usar o telefone, a reviria, que eu sou doido. Falei, que se dane, Jesus deu a bênção, vou desfrutar. Vou não ver o que nós faz, ué. Se ele me deu, e falei, quando foi um dia, resolvemos vir embora, lembra, bispo? Cheguei lá e falei, bispo, Deus mandou eu voltar. Ele falou, varão, é de Deus, a minha mudança vai junto com a tua, vou voltar também. Eu falei para minha esposa, falei, filha, e agora? Faz 3 meses que nós estamos usando esse telefone. E nunca veio uma conta. Nós vamos embora daqui, vai chegar a conta para o Mica, lembra do Mica? O Mica era um crente mais ou menos. Mas bonzinho, meu irmão, bonzinho, que, né? Meu carro estourava o pneu, ele só não ponhava novo. Mas era besta, se ele punhasse novo, ele punhava uma vez só. Mas ficava pondo riscado, era toda semana, tinha que trocar. Estourava, ele passava. Ô irmão, o que aconteceu? Meu pneu estourou, mas já. Eu falei, amiga. A prova quando vem, põe um step meu aqui, vai em tal lugar e troca lá. Vou pôr novo, amigo? Não, põe um riscadinho. Semana que vem você troca de novo. Aí eu falei para ela assim, que nós vamos ter que falar para o Mica, porque senão vai vir a conta para ele pagar. E não é justo isso. Nós usamos o telefone aqui, ligamos para celular. Ela falou, não, nego. Ela me chama de nego, não sei porquê, mas chama, né? Aí eu falei, vou chamar ele. Chamei e falei, Mica, faz favor. Você sabe que a gente vai embora, assim. O legal está tudo certo. A água está aqui, os talões, a luz está tudo certinha. Só que tem um defeito, um problema, Mica. Ele falou, irmão, qual? Eu falei, Mica, eu fiquei 3 meses, esses 3 meses que eu fiquei morando na tua casa, eu fiquei usando o telefone, rapaz. E nunca chegou uma fatura de nada aqui nessa casa. Aí ele deu risada na minha cara, né? E como ele era meio tribulado, eu achei que era normal, né? Acaba quando o cara é meio perturbado. Ele deu risada. Eu falei, não, amigo, estou falando sério. Eu usei o telefone 3 meses. Chamei a minha esposa e falei, vem cá, Kelly, fala para ele. É verdade, irmão, nós usamos.
Falei, mas só que tem um, eu vou para o Paraná, eu vou voltar embora. E se eu chegar lá hoje, amanhã eu tenho trabalho. E você me manda a sua conta que eu vou depositar para você o seu dinheiro. Eu vou pagar. Ele olhou para mim assim e falou, irmão, você está de sacanagem comigo? Falei, olha para minha cara, se eu tenho cara de quem está com sacanagem com você. Ele pegou na minha mão, me puxou, falou, vem cá, irmão. Olha lá. Falei, o quê? O fio do telefone, rapaz, não está vindo nem para casa ainda. Falei, não, Milton, você está enganado, Mica. Olha o fio do telefone ali, ele falou, ô, seu doido. Eu saía da casa do meu pai, rapaz. Da casa tua, nem saiu lá do poste ainda para cá. Eu fiquei 3 meses, meu irmão, usando o telefone sem pagar 1 centavo em nome de Jesus. Deus, é assim que Deus faz nas nossas vidas, quando nós suportamos a dificuldade, os tempos difíceis e não paramos, meu irmão, em nome de Jesus. Irmão, tem tanto testemunho que você não tem noção. A terceira coisa, quando você é forte nos tempos difíceis, Deus muda a nossa história rápido, do jeito que nós nem imaginamos. Eu estava procurando hoje um texto no original, eu achei que eu ia pregar aquela palavra, né? Eu estava procurando o original, pastor, e não conseguia achar na minha Bíblia, no original do grego, não conseguia achar. Eu falei, não, mas eu tenho nas minhas anotações, e comecei a pregar papel, me joga papel. Eu falei, eu preciso daquela nota, porque eu achava que eu ia pregar aquilo. E papai me pegava e nada. Aí faltava um tanto assim de papel, eu falei, eu não vou procurar mais não, deixa quieto isso aí. De repente eu falei bem assim, mas se eu parar de procurar, e for o próximo? Eu falei, eu vou continuar. Era 2 folhas depois. Já pensou se eu paro? Tá certo que eu não estou usando, mas já pensou se eu paro? Na tua vida não é diferente não. Você não pode parar, sabe por quê? A tua vitória está mais perto do que você imagina, em nome de Jesus. Esse povo aqui não sabia, mas a vitória deles estava 24 horas depois deles. Não era preciso matar filho, não era preciso brigar com ninguém, não era preciso atribular ninguém. Era preciso somente crer no Senhor. Por quê? Porque Deus sabe o que vai fazer, em nome de Jesus. E eu encerro por aqui, quer ver? Versículo de número 10 eu encerro. Diz assim: vieram então e gritaram aos porteiros da cidade, e lhes anunciaram dizendo, fomos ao arraial dos sírios, e eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só cavalos atados, jumentos atados, e as tendas como estavam antes. Irmão, após eles comerem, se fartarem, aproveitarem tudo que era dos sírios, a Bíblia diz que eles voltaram. E a primeira coisa, bispo, que eles fizeram, eles chegaram no porteiro e falaram, aconteceu assim, assim e assim com a gente. Nós viemos anunciar para vocês. A quarta e última coisa, porque nós devemos ser fortes em tempos difíceis. Porque quando se é forte em tempos difíceis, a crise se transforma em testemunho para a glória do Senhor Jesus. Não vou repetir. Quando nós somos fortes em tempos difíceis, a crise se transforma em testemunhos em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu acabei de falar para você aqui da provação que nós enfrentamos lá atrás, mas isso hoje serve, sabe de quê? Somente de testemunho. Na sua vida não é diferente não, meu amigo. Essa prova e essa luta que você está enfrentando hoje aí, é um testemunho que Deus está preparando para você amanhã em nome de Jesus. Essa prova e essa luta que você está enfrentando hoje aí, é um grande testemunho que amanhã você vai estar testemunhando para a glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Eu vou repetir: Deus não desperdiça sofrimento, meu irmão. Quanto maior é o teu sofrimento, maior é a sua vitória em nome do Senhor Jesus. Lembra que eu falei de Ana, que orou, que gemeu, que chorou? A Bíblia diz assim que Deus deu Samuel para ela, amém ou não amém? Mas não ficou só em Samuel, a Bíblia diz que Deus deu 2. Foi 2 que Deus deu? Não, a Bíblia diz que Deus deu 3. Foi 3 que Deus deu? Não, a Bíblia diz que Deus deu 4. Foi 4 que Deus deu? Deus não desperdiça sofrimento. Quanto mais você está sofrendo, maior vai ser sua vitória e maior vai ser o seu testemunho em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pastor, quantos filhos Deus deu para Ana? Lê lá em 1 Samuel, lá que você vai encontrar em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não vou falar não. Vê lá e tira suas próprias conclusões. Um fala que é 6, outro fala que é 7, outro fala que é 8, outro fala que é 10. Lê lá você e entende lá o jeito que você entender. Eu só sei dizer de uma coisa. A Bíblia
diz assim que Deus não deu um, não deu dois, não deu três, deu mais. Ou seja, o que você está pedindo, Deus vai te surpreender. Você está pedindo A, Deus vai dar A, B, C e D, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E no final de tudo, meu irmão, sabe o que vai acontecer? Você vai poder dizer como o salmista, os filhos de Corá, que foram eles que fizeram o Salmo 46, 1. Foi os filhos de Corá que fizeram esse salmo. No final de tudo, não se preocupa não. Não se preocupa. Sabe por quê? Pergunta por quê, pastor? Porque no final de tudo você vai dizer: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação e na angústia, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Alguém entendeu a palavra de Deus nessa noite? Entendeu por que você não pode se dar uma de fraco? Você não pode se enfraquecer? A Bíblia diz assim, meu irmão, que Moisés, ele estava no monte lutando. Quando ele levantava os seus braços, o povo de Israel vencia. Quando ele baixava o bolso, o povo começava a perder. Ele não aguentando mais nada, a Bíblia diz que Deus enviou Arão e Ur para ajudar ele. Não se preocupa não, tem Arão e Ur chegando na tua vida em nome de Jesus. Deus está enviando Arão e Ur para te sustentar, para te segurar e para te abençoar. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Quantos tomam posse dessa palavra, aplauda o Senhor Jesus Cristo de Nazaré.